Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula dessa nossa série de Eletrônica Básica. Hoje teremos a nossa segunda aula que tem como tema circuitos de retificação ou circuitos retificadores. Concretamente, vamos falar da aplicação dos diodos. Na última aula nós falamos dos diodos, como é que eles são feitos e como é que eles são aplicados, qual é o comportamento deles e como é que são ligados, por aí em diante. Então hoje vamos ver como é que eles são aplicados na indústria eletrônica e na indústria da eletricidade. Para não andarmos no escuro, vou dar um breve resumo daquilo que foi a nossa última aula, onde nós falamos dos diodos. Vimos que diodos são dispositivos semicondutores que têm a capacidade de funcionar como condutores de eletricidade, mas também podem funcionar como isoladores de eletricidade. Quando são colocados de uma determinada forma, eles funcionam como isoladores. Quando são colocados de uma outra forma, eles se comportam como condutores. Vimos também que os diodos são resultados de dois tipos de materiais, ou seja, são o resultado da junção dos materiais extrínsecos do tipo P e materiais extrínsecos do tipo N, ou seja, semicondutores do tipo P e semicondutores do tipo N. Vimos que quando juntamos esses dois materiais, forma-se o diodo semicondutor. E vimos que na junção desses dois materiais, no ponto onde eles se juntam, surge uma camada de depleção. E esta camada de depleção geralmente é chamada de barreira de potencial. E ela tem um valor específico que deve ser vencido. Se o diodo for feito de silício, esse valor é de 0,6 a 0,7. E se o diodo for feito de germânio, esse valor é de 0,2 a 0,3. Vimos também que os diodos podem ser polarizados de forma direta ou forma inversa. Quando nós polarizamos de forma direta, é aí que nós possibilitamos que a barreira de potencial seja vencida, e se nós polarizamos de forma inversa, aumentamos a barreira de potencial e o diodo funciona como um isolador. Conhecendo aquilo que é a história dos diodos, como é que eles são fabricados, como é que eles funcionam, chegou a hora de percebermos onde é que eles são aplicados. Afinal de contas, onde é que se usam os diodos? Qual é a importância dos diodos? Nós, se formos a perceber, vamos perceber que hoje em dia a maior parte dos equipamentos eletrodomésticos que nós usamos nas nossas casas usam corrente contínua para funcionar. O laptop, o monitor, a TV e muitos outros, até aqueles que usam a corrente alternada como principal fonte de energia elétrica, para o seu comando, os circuitos eletrônicos usam a corrente contínua. Por que usam a corrente contínua? É muito simples. A corrente contínua é estável, não permite com que os componentes eletrônicos tenham variações de tensão e corrente, o que já não acontece na corrente alternada. A corrente alternada ela varia, ela alterna, tem semiciclos positivos e semiciclos negativos. Isso não é muito bom para aparelhos eletrônicos. É por isso que em circuitos eletrônicos usa-se muito a corrente contínua e não a corrente alternada. Daí que há uma grande necessidade de se usar a corrente contínua em circuitos pequenos ou circuitos eletrônicos. Mas como é que nós vamos usar a corrente contínua se nós sabemos que a rede que chega nas nossas casas é uma rede de corrente alternada? É aí que entra aquilo que nós chamamos de retificadores, que converte a corrente alternada e corrente contínua. E os retificadores têm como principal fonte de transformação ou como principal elemento os diodos. Porque os diodos é que transformam ou que convertem a tensão em corrente alternada em corrente contínua. Então, o diodo é o principal elemento na conversão de corrente alternada para corrente contínua. Então, as fontes, como esta, que é um carregador de laptop, recebe a corrente alternada deste lado, ela converte aqui dentro a corrente alternada em corrente contínua, e a corrente contínua sai deste fio aqui e nós conectamos no nosso laptop. Semelhantemente acontece com o nosso telefone e muitos outros. Aqueles que não têm carregador, eles recebem a corrente alternada e lá dentro acontece o processo da transformação de corrente alternada para a corrente contínua para os componentes eletrônicos que estão dentro do dispositivo, da máquina ou do eletrodoméstico. Então hoje nós vamos ver concretamente os circuitos com diodos, ou seja, vamos ver fontes de retificação. Existem dois tipos de fontes de retificação largamente usados na indústria eletrônica. Nós vamos estudar o mais simples. O mais complexo estuda-se mais avante. Por exemplo, este é um tipo de fonte, ou este é um tipo de fonte, não, este é um tipo de fonte que usa um sistema de funcionamento diferente daquilo que eu vou explicar hoje. Hoje vamos falar de fontes lineares, que são as fontes que foram primeiramente inventadas.
E mais tarde inventou-se outro tipo de fonte, que são essas, que são fontes chaveadas. Numa outra oportunidade vamos falar de fontes chaveadas, que são as mais atualizadas, que são as mais usadas hoje em dia. Elas ocupam menos espaço em relação às fontes lineares. As fontes lineares são simples a construção, mas elas ocupam mais espaço. Então hoje vamos falar de circuitos com diodos, onde vamos falar concretamente de fontes e vamos ver como é que um diodo consegue converter corrente alternada em corrente contínua. Então, nos circuitos retificadores, o nosso maior objetivo é converter corrente alternada em corrente contínua. Vamos pegar um exemplo deste laptop. Esse laptop funciona a uma tensão de 19 volts e uma corrente de 3 amperes. Mas se nós medirmos a nossa tomada, vamos encontrar 220 volts alternado. Então são coisas totalmente diferentes daquilo que essa máquina pede. Se eu pegar os 220 volts e ligar de forma direta aqui neste laptop, esse laptop não vai aguentar e vai queimar. Então, qual é a função da fonte? A função da fonte é de pegar aquela tensão de 220 volts e converter as necessidades desse laptop. Então, eu tenho que converter aquele 220 volts em 19 volts e, para além de ser 19 volts alternado, tem que ser 19 volts contínuo. Então, dentro de uma fonte temos dispositivos que têm a responsabilidade ou a função de baixar a tensão, aqueles 220 volts, baixarem para 19. Depois de termos baixado para 19, temos que retificar, porque aquele 19 ali é um 19 volts alternado, temos que retificar para contínuo. Depois de termos retificado para contínuo, depois temos que filtrar essa tensão. Depois de termos filtrado a tensão já pode ir para a carga. Então vamos pegar de ponto a ponto e vamos explicar. Vamos começar pelo transformador. O que é um transformador? Então nós temos aqui um exemplo de uma sequência de uma fonte linear. Quando nós encontramos o transformador, encontramos o bloco de retificação e depois encontramos os filtros, não é isso? Vamos explicar o passo a passo para que nós possamos entender. O transformador, o que é que faz? O transformador recebe os 220 volts da nossa rede. Nós conectamos aqui 220 volts da nossa rede. Esse é um transformador abaixador. Entram 220 volts e aqui vão sair o quê? Vão sair 19 volts. Mas esses 19 volts que saem aqui são 19 volts alternados. Porque o transformador é uma máquina elétrica indutiva que funciona na base da indução eletromagnética. Então ele recebe corrente alternada e tira a corrente alternada. Muitos pensam que o transformador pega a corrente alternada e transforma em corrente contínua. Não. Ele recebe 220 volts alternado e reduz ou aumenta para 19 volts alternado. Ele também pode funcionar vice-versa. Posso colocar 19 volts alternado aqui e tirar 220 do outro lado. Então encontramos o primeiro bloco, que é o bloco de redução da tensão. Mas reduzimos a tensão aqui no transformador. Então a tensão já está de acordo com as condições do nosso laptop, não é? Mas o tipo não está de acordo com as condições que nós queremos. A tensão é 19 volts, que é aquilo que o laptop precisa, mas o tipo de tensão é alternado, enquanto o laptop precisa de uma tensão contínua. Então passamos já para o bloco de retificação, que vamos usar diodos. Eu usei um exemplo para esta fita isoladora aqui, porque não tenho diodos aqui. Então, este bloco de retificação, o que faz? Converte esta tensão em tensão contínua. Este bloco de retificação é o nosso objeto de estudo hoje. Nós vamos trabalhar aqui no bloco de retificação, porque existem vários tipos de retificadores. Temos retificadores de meia onda, temos retificador de onda completa e temos retificadores de onda completa em ponte. Cada tipo de retificação tem sua forma de funcionar e tem seus números de diodos. O meia onda usa apenas um diodo, onda completa usa 2 diodos e onda completa em ponte usa 4 diodos. Então, depois de termos saído daqui da retificação, nós aqui entramos a rede. Quando sai do transformador, como sai alternado, tem uma onda sinusoidal, não é isso? Quando sai já do bloco de retificação, a onda já não é sinusoidal, é uma onda, como posso explicar? Como se fosse reta, mas meio torta, né? Uma ondulação assim, reta. Então nós precisamos endireitar essa linha. Então para endireitarmos essa linha usamos os filtros. Geralmente tem sido o filtro capacitivo. O que o filtro capacitivo faz? O filtro capacitivo ou capacitor, o que ele faz? Ele conserva uma certa quantidade de carga por um curto espaço de tempo. Então no momento em que a tensão baixa, ele compensa conseguindo alinhar aquela linha ali. Então quanto maior for o valor da capacitância, mais reta será a linha do gráfico da corrente contínua. Então, o primeiro tipo de retificador que nós vamos ver, que é os tipos de retificação que nós encontramos aqui, dependendo da aplicação que nós queremos.
existe retificador de meia onda, onda completa e onda completa em ponto. Primeiro vamos ver o meia onda. Como é que é o meia onda? Como é que se faz o retificador de meia onda? Tenho aqui um exemplo do retificador de meia onda, né? Onde nós temos aqui o circuito equivalente e temos aqui o gráfico. Nós vamos a ver, aqui nós recebemos 220 volts, este é o símbolo do transformador. Através da indução eletromagnética, esse 220 volts é reduzido para 19 volts. Temos que entender que daqui até aqui, o gráfico que se faz sentir é este aqui, que é o gráfico que é o gráfico sinusoidal, não é isso? Que tem semiciclos positivos e semiciclos negativos. E esses semiciclos dependem do que? Da frequência. Para o nosso caso, cá em Moçambique são 50 Hz, outros países são 60, né? Então, nós temos aqui esta onda sinusoidal que se faz sentir aqui na entrada do transformador e na saída do transformador, não é isso? Então, depois de termos feito ou depois de termos recebido a tensão precisa ser retificada. Para o nosso caso aqui nós vimos aqui que é o nosso filtro, o nosso bloco de retificação, e o nosso bloco de retificação aqui no nosso exemplo é aqui o diodo, não é isso? Na retificação de meia onda usamos apenas um diodo apenas. Esse um diodo aqui consegue nos fazer uma retificação que chamamos de retificação de meia onda. E depois da retificação ficamos com um gráfico parecido com isso. O gráfico deixa de estar assim depois da retificação, deixa de estar assim e passa a estar desta forma aqui. Não é? Esta parte aqui já não existe, só coloquei o tracejado para podermos entender melhor. Essa parte passa a não existir, passamos a ter um gráfico assim, com um espaço aqui no meio e assim. Agora, como é que o diodo consegue fazer isso? Vou tentar aqui explicar. Não sou nenhum expert, né? Só vou explicar aquilo que eu aprendi também. Então, o que acontece aqui? O semiciclo positivo passa pelo diodo, porque aqui estará polarizado diretamente, vai começar pelo ânodo, passa pelo cátodo, sai e depois volta. Então, quando isto acontece, quando o semiciclo positivo vem pelo ânodo, passa pelo cátodo, sai pelo cátodo, está polarizado diretamente, então a onda vai subir, não é isso? Mas já quando chega no momento de semiciclo negativo, de passar o semiciclo negativo, que era suposto passar daqui assim, ele vem aqui de semiciclo negativo, mas nós vemos ele já está polarizado inversamente, razão pela qual esse semiciclo negativo não vai existir, porque o diodo estará aqui polarizado inversamente, então aqui vamos ter zero. Mas quando já estivermos de novo no semiciclo positivo, vamos ver que ele está aqui polarizado diretamente e teremos outra onda, né? Então o gráfico da onda de meia onda é mais ou menos assim, né? Uma onda aqui, espaço, onda, espaço, onda, espaço, assim sucessivamente. Então, depois de meia onda, encontramos um outro, né? Que é onda completa. Vamos ver, onda completa, que eu tentei desenhar aqui. Então, aqui temos o circuito equivalente, onde temos 19 volts na saída e 220 volts na entrada. Quais são os pós e os contras? O onda completa com dois diodos, ele pode ser usado, ou só é possível ser usado com um transformador que tem aquilo que chama de derivação central, que tem uma saída de 3 fios, onde o fio do meio é o ponto comum, que é o nosso 0 volts, e o fio de uma extremidade e da outra extremidade nos dá o sinal positivo ou sinal alto, dependendo daquilo que é a configuração do transformador. Se for 19 volts, teremos entre este ponto e este ponto 19, entre este ponto e este ponto 19, entre este ponto e este ponto geralmente o dobro de 19. Então, este transformador de derivação central é que é geralmente usado quando se quer fazer uma retificação de onda completa com dois diodos. É que o gráfico já é diferente daquele que nós vimos daquela vez. Por quê? Porque temos dois diodos que conseguem conduzir nos dois semiciclos. Ou seja, no semiciclo positivo, o diodo 1 está polarizado diretamente. No semiciclo negativo, o diodo 2 também está polarizado diretamente. O que acontece é que no semiciclo positivo ele faz isto. Semiciclo negativo ele faz isto. Alguém poderá me perguntar por que ele não faz isso? Não tem como fazer isso, porque quando quiser ir para lá já está polarizado inversamente. Então o único caminho é voltar assim. Se ele vier assim, volta assim, e assim, ele volta assim. E o gráfico começa assim. Olha, o gráfico é este aqui, né? Quando o semiciclo é positivo, ele vem assim. O gráfico faz isso. No momento do semiciclo negativo, ele bloqueia, não é isso? E esse outro diodo faz o quê? Faz a segunda onda. No momento do outro semiciclo positivo,
é este que passa, no ciclo negativo ele bloqueia e este outro faz a onda. Então conseguimos ter uma onda assim, não é isso? Este é o gráfico da onda completa com dois díodos. Existe mais uma onda que se chama onda completa em ponte, que é mais usada em fontes lineares, porque esta não precisa de um transformador com uma derivação central. Com um transformador simples como esse, conseguimos fazer uma derivação, conseguimos fazer uma retificação em onda completa. Agora vamos falar do terceiro tipo de retificador, que é o retificador de onda completa em ponte. Este tipo de retificador usa 4 díodos, que acaba sendo uma certa desvantagem em comparação com outros tipos de retificadores, porque a onda completa com derivação central usa 2 díodos e meia onda usa apenas 1 díodo. Mas olhando para o preço dos díodos, isso não é nada em comparação com a vantagem que o onda completa em ponte dá. Ele tem a principal vantagem de que ele permite que nós possamos usar com qualquer tipo de transformador. Então vamos ver o desenho aqui no computador, né? Temos aqui a entrada, não é isso? A entrada, temos aqui a entrada e temos aqui a saída. O principal objetivo que eu quero que vocês percebam aqui é como se desenha o circuito e como é que a onda se apresenta, a onda de entrada e a onda de saída. Então vou fazer aqui, vou ligar aqui a animação. Então vemos aqui a animação, a entrada aqui, input, é uma onda sinusoidal, mas aqui na saída estamos a ver que ele faz aquelas ondas semelhantes com a onda completa com derivação central. O retificador de onda completa com derivação central e o retificador de onda completa em ponte, quanto ao tipo de onda de saída, não tem diferença, é o mesmo tipo de onda de saída. A diferença está no tipo de transformador que é usado num sítio e no outro sítio usa-se mais díodos em relação ao outro sítio. Na onda completa com derivação central usamos um transformador com derivação central e 2 díodos apenas. Na onda completa em ponte usamos um transformador comum e 4 díodos. Muito bem, agora nós já vimos como é que funcionam os retificadores. Aqui no computador estamos a ver aqui onda completa, não onda completa, meia onda. Estamos a ver aqui o sinal de entrada e o sinal de saída. Estamos a ver aqui onda completa em ponte, que é este aqui do meio. Deixa eu só fechar o zoom aqui, que é este aqui do meio, onda completa em ponte. E temos aqui também o onda completa com derivação central, né? Esse é um resumo daquilo que nós estamos a ver agora. Então já estudamos isso, já sabemos como é que se comporta, já estudamos isso, sabemos como é que se comporta. Agora falta vermos o filtro. Qual é a função do filtro nos circuitos de retificação? Vamos voltar aqui para os nossos gráficos, completamente neste aqui. Então o que acontece aqui neste gráfico aqui? Vou tentar fazer uma representação básica, não é isso? Primeiro que nós temos que entender é que na saída, né, do nosso, ou no lugar onde se liga a nossa carga, ligamos um capacitor em paralelo com a nossa carga para que ele possa servir de filtro capacitivo. No momento que a tensão está no pico aqui, este capacitor vai ser carregado. No momento que a tensão desce, o capacitor vai compensar aqui e vai fazer isto. Vocês estamos a perceber. No momento que ele está no pico de novo, ele faz o quê? Ele carrega o capacitor. No momento que ele desce, o capacitor faz o quê? Compensa este ponto aqui. Razão pela qual, não sei se vocês já perceberam, em alguns carregadores, quando você desliga da tomada, a luz do carregador não desliga completamente, fica mais alguns segundos e depois desliga de uma forma suave, não é isso? De uma forma suave, não desliga completamente, vai diminuindo o brilho, vai diminuindo o brilho. Isso acontece por causa do filtro capacitivo. Por quê? No momento em que nós tiramos da tomada, o filtro capacitivo fica a compensar por aqueles momentos ali. Então, se nós tivermos um filtro capacitivo bom, o que acontece? Esta linha aqui, este ponto aqui acaba desaparecendo e ficamos com um gráfico assim. E nós sabemos que o gráfico da corrente contínua, na verdade, é um gráfico assim. Não é isso? Temos zero aqui. Aliás, nem é um gráfico assim. Estou a mentir já aqui. O gráfico da corrente contínua é este. Exatamente. Onde temos a tensão aqui, não é isso? Temos a tensão aqui e temos o tempo aqui. Desculpa. Temos o tempo aqui. Então, depois de um tempo, ficamos com a tensão de saída neste
ponto aqui usando o retificador de onda completa, tanto em ponte assim como em derivação central. Se nós formos usar um retificador de meia onda, nós vamos conseguir sim uma corrente contínua, mas não assim muito pura, porque teremos uma linha reta, vamos parar, uma linha reta, parar, uma linha reta, parar. Mas para nós convertermos corrente alternada em corrente contínua, geralmente usamos retificadores de onda completa. Esta foi a nossa segunda aula de retificadores ou circuitos com diodos. Lembrar que esta aula na verdade é uma repetição, já fiz uma aula semelhante a esta aqui no canal, mas esta é mais atualizada, ou ela explica melhor ao detalhe, onde eu falo de como funciona um carregador de celular. Expliquei praticamente tudo isso que eu expliquei aqui, mas não da mesma forma como expliquei hoje. Lá está muito mais resumido. Vou colocar o link na descrição desse vídeo. Importa também referir que na descrição desse vídeo vou colocar lá um link onde nós podemos encontrar esses materiais aqui que eu estou a usar aqui. São materiais que também recebi no momento em que eu estava a estudar, estava a ter aulas. Então também estou a usar os mesmos, acredito que serão os mesmos que estarão a usar. Se não forem os mesmos, vamos ajudar em informações por aí em diante. Próxima aula nós vamos começar a fazer práticas da teoria de diodos e circuitos com diodos. Vamos começar a fazer alguns cálculos aí, tal, por aí em diante. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.